Hoje nós somos desafiados, eu e o Dr. Ricardo, a contar para vocês o porquê que a gente começou a fazer o podcast. Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, com o Márcio Brant, especialista em podcast, e hoje a gente foi desafiado a responder essa pergunta. Ricardo, por que a gente fez o podcast? Por que a gente começou essa trajetória? O que a gente estava pensando na hora? Você estava sem lugar de trabalho? E com muitos trabalhos, né, Renata? É muito mais um projeto do que um trabalho, né? Assim, se a gente for pensar no podcast. Mas eu acho que o podcast, Márcio, essa pergunta sua é uma pergunta intrigante mesmo, né? Assim, por que a gente começou a fazer? Pensativo, né? Mas eu percebo que o podcast, ele fala um pouco dos nossos princípios, né? Assim, quem que é o Ricardo? Quem que é a Renata? Né? Assim, quem que são essas pessoas? O que a gente acredita, né? O que a gente acredita? E em cima muito disso, do que a gente acredita, o que a gente pode contribuir com as outras pessoas. Que eu acho que foi muito nessa pegada inicial, né, Renata? A gente vê, quando a gente começou a gravar o podcast, a gente percebia que existiam várias pessoas que faziam podcast, muitas delas com temas que tinham a ver com a parte da estética, da dermatologia, da estética, da beleza. Porém, a gente percebia também que muitas vezes isso não chegava nas pessoas do jeito que a gente acreditava, né? A gente via na época podcasts às vezes um pouco técnicos demais e médicos demais, ou às vezes apelativos demais no sentido de vender ou de fazer propaganda de uma beleza e de um modelo estético que não é muito o que a gente compartilha, né, Renata? De um milagre, assim, né? De um que milagre a estética não é um milagre. Que não vai acontecer, né? Então eu acho que isso tem muito a ver com a verdade nossa, né? Assim, com aquilo que a gente trabalha e que a gente faz de verdade a cada dia, né, Renata? A gente tem um pensamento que eu acho que a gente deu muito certo por causa disso, que é um pensamento de trazer esse cliente para uma beleza que é dele, não uma beleza que é comprada, que é uma beleza de Instagram, de filtro, de exagero. Tá na moda bunda grande, então vamos botar a bunda. Tá na moda muita boca, então vamos colocar muita boca. Não, a moda é o próprio paciente. É o que ele traz pra gente. O que a gente, por exemplo, que eu percebi assim, com um podcast, é mostrar isso para os clientes, que tem coisas que têm fundamento, estética é planejamento, não existe beleza sem saúde, e muitas vezes isso dentro do consultório, com o paciente ali, a gente não tem tempo de dizer tudo aquilo que a gente pensa, porque o principal ali é o paciente. Então, o paciente ele tem um conhecimento muito superficial sobre a minha pessoa, sobre a pessoa do Ricardo, sobre o que a gente acredita como ser humano, esse tratamento acolhedor, né, que não é um tratamento que fica ali só dentro do consultório. Então, às vezes, o cliente tem uma demanda, um problema que não tem muito a ver com a nossa profissão ali dentro da clínica de estética, mas eu acabo cutucando o Ricardo, fulano aconteceu isso, está precisando disso, o que você acha? Não, eu vou ligar para ela e falar que eu tenho um amigo que trabalha em tal hospital que pode ajudar o pai, a mãe, né? Até pacientes seus, né? Que vem, que você atendia, acho que no SUS, né? Sim. Que vem consultar na clínica e você faz uma condição especial para que esse paciente não deixe de fazer o tratamento, não deixe de ser atendido. Então, é muito mais... É o nosso jeito, né? De fazer as coisas, que não é um jeito tão comercial como a estética virou hoje, né? Que trata mais sobre ser humano do que sobre dinheiro, né?
É mais uma consequência. É interessante, o podcast ele tá ligado a dois pilares, a essência e o impacto. Então, quando a gente olha para a essência, que é o primeiro pilar que a gente fala, assim, o quanto mais autêntico eu estou vendo vocês. Então, qual é a essência do trabalho, dos valores, de vocês como pessoa, não de algo fantasioso, mas de vocês, na verdade, que é a pessoa que eu vou ver no consultório, que é a pessoa que eu vou ver no dia a dia. Essa é a essência. E segundo ponto, o que eu estou fazendo que gera impacto no outro, no mundo? Estou fazendo o que aqui? Por que eu escolhi formar e fazer esse trabalho, e criar uma clínica e fazer esse trabalho? Qual que é o impacto que você está gerando? Quando você linka essas duas coisas, você tem um conteúdo autêntico. E é isso que as pessoas estão buscando. Né? Assim, no mais, elas ficam fantasiosas no mundo né, cada vez mais um monte de coisa acontece, mas no fundo, elas estão procurando essência e procurando pessoas que têm um propósito verdadeiro. Então, acho que é isso que é o ponto que, né, que vocês fazem aqui no dia a dia, que estão trazendo isso, traduzindo aí o que vocês estão fazendo. Né? Acho que esse é o grande ponto, sabe? E é nesse caminho mesmo, né? É claro, gravar um podcast regular, que é o que a gente faz, não é uma tarefa fácil, né? Assim, porque a gente tem as nossas funções do dia a dia. A gente atende na clínica nos dias que nós estamos aqui. Eu trabalho como dermatologista em outra instituição, em hospital, né? Assim, eu dou aula em faculdade. A gente faz outras coisas. Então, parar o universo, vir e gravar, é fácil? Não. Mas é importante para a gente? Sim. Né? Assim, por quê? Porque é isso que você está falando. É uma forma da gente comunicar com o outro. É uma forma de acrescentar um pouco mais de conhecimento para os nossos pacientes, para as pessoas que vão chegar para consultar com a gente. Para que essas pessoas conheçam um pouco mais da gente e conheçam um pouco mais da saúde, que é isso que a Renata está falando, né? Não é a beleza sem saúde, não é a beleza sem o sentido, mas é você ter esse link, né? Assim. Não é tudo por qualquer coisa, né? Sim. Porque hoje em dia as pessoas estão... não estou tão preocupada com a sua saúde. Vamos aplicar isso, isso, mas e daqui 10 anos? Né? É imediato. Isso realmente é usado? Isso tem comprovação? Às vezes o Ricardo fala assim comigo, não, está se usando muito, mas ainda não pode fazer porque a Anvisa não liberou. Está se usando muito... Mas a evidência é baixa e a gente não sabe se funciona. A gente não sabe se funciona e o que vai dar daqui. O que eu percebo assim, no dia a dia é que a galera tá feroz, a galera tá fazendo qualquer coisa. E aí eu acho que também é um espaço para a gente esclarecer para os nossos pacientes e para outras pessoas que queiram nos escutar o que é legal e o que não é legal. O que você sentou na frente de um médico e o médico está só te vendendo, ou ele realmente está te consultando como pessoa e está te oferecendo aquilo que você precisa e não o que a clínica dele precisa vender. Né? Tem uma frase que eu falo muito, Renata, que é o seguinte: enquanto a inteligência se esconde, a ignorância aparece. E isso, quando a gente olha para o setor de vocês acabaram de falar o exemplo do que eu falo dessa frase. Quanto mais vocês que têm um trabalho responsável, que estão olhando, não vou aplicar esse produto por conta disso. E aqui não é só a expertise de vocês, estou falando de um advogado, de um médico veterinário, de um mecânico, não importa qual assunto. Mas se essa pessoa que é responsável, tem noção da sua essência, noção do seu impacto, se ela esconde a inteligência, ela abre margem para outras pessoas que falam de formas irresponsáveis. Então, esse é o grande ponto. Quando a pessoa fala assim, mas será que eu devo fazer um podcast? Aí é uma decisão sua. Se você não falar, vai ter gente que vai falar. Tem um monte de gente falando um monte de borracha no mercado de vocês. Tem. Não tá cheio? Mas isso foi tão engraçado. Falando e fazendo. Quando a gente começou a gravar o podcast, um dos primeiros podcasts que a gente gravou, eu acho que foi o segundo podcast que a gente gravou,
pouco tempo depois, eu encontrei com um aluno meu da faculdade. E ele falou isso comigo. Ele falou, professor, parabéns por você ter gravado o podcast. A gente precisa de pessoas que tenham uma boa formação e falem a verdade para as pessoas. Porque a gente vê muita coisa muito louca nesse mercado da beleza e da estética. E engraçado você falou isso assim, porque eu lembrei na hora, assim, Miguel, Paulo. Assim, chegou para mim e parou no corredor da faculdade para falar isso comigo. E no dia eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, é engraçado, né? Assim, e eu pensava isso, poxa, o cara é aluno, ele nem formou ainda, mas ele tem essa noção. Olha como é, né? Bom, assim, né? Que bom que ele tem essa noção. É. E que bom que a gente está fazendo isso. Né? Assim, foi bom as duas coisas. Foi bom perceber que ele percebe, mas foi bom perceber também que, assim, que as pessoas precisam disso. A gente está contribuindo. Essa é a palavra. Eu acho que é a questão de contribuição. Se você não está atento a isso, e na correria que a gente vive, e em tudo que a gente faz, o consultório lotado, e vai, sai, igual você falou, vou para o hospital, volto, vem para a clínica. Você não para fazer isso. Por isso que eu gosto muito de falar da palavra impacto. É o impacto de um trabalho consciente, de um trabalho bacana, feito, responsável e tal. Se você não fala, então a gente vê hoje aí o tanto de coach. Sim. Que fala, que manobra um monte de gente, tudo é motivacional. Será que? Por que ele tem esse espaço todo? Por que ganham milhões? Porque tem um monte de gente que fala, não é por aí, não deveria ser por aí. Mas essa pessoa que fala, não deveria ser por aí, talvez não está falando. Talvez não tenha um podcast. Talvez não tenha um material, ou não está na rede social. Fala, não, rede social não é para mim. O silêncio, às vezes, ele é pior do que É isso. O silêncio, ele vai causar um impacto negativo. Esse é o grande ponto. Né? Então, eu acho que o podcast ele vem a trazer nessa acessibilidade e traz essa voz consciente. Imagina, eu gosto de fazer esse exercício. Se todo mundo que está desenvolvendo um trabalho consciente, seja em qualquer área, colocasse isso para jogo, colocasse isso no podcast, começasse a falar, será que a gente não teria um mundo melhor? Márcio, você é muito sonhador. Eu falo, cara, eu prefiro. Eu prefiro ser sonhador porque tem muita gente competente no mundo, mas que não está olhando para o marketing digital nesse lugar do impacto. Marketing digital é muito chato, muito complicado. Dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. É óbvio que dá trabalho. Parece que não dá. Parece que não. Mas dá. Mas dá muito. Mas dá muito trabalho. É o tempo. É sair. É sair das obrigações do dia a dia. Igual você falou. Não, e do conforto. Sentar, sair do conforto. Do conforto, porque é uma coisa... Por exemplo, eu tenho a clínica há quase 30 anos. Eu faço a mesma coisa, vamos dizer assim, a maioria das coisas que eu faço hoje, eu faço a mesma coisa há 30 anos. Então, para mim, já é automático. Isso aqui não é automático. Eu saí completamente. Cada vez que a gente vai gravar, a gente tem que pensar num tema, tem que pensar numa estratégia, tem que pensar num objetivo para um convidado, naquilo que é importante falar naquele momento, o que está aparecendo aí que a gente acha que dá para concordar, né? Ou não dá para concordar. Isso. Né? Assim, verdade. Não é fácil de jeito nenhum. Não, mas é muito gratificante. É muito gratificante. Legal. As pessoas às vezes querem fantasiar e falar, não, mas é muito fácil. É tranquilo. Tranquilo. Não é tranquilo. Só pegar um celularzinho. Não é tranquilo. Eu tenho um caso de um podcast que eu já fiz, né? Ele descontinuou, né? Mas é um dos maiores podcasts hoje do Spotify. Tem 13 milhões de plays, uma comunidade de 1 milhão de pessoas. Era muito fácil, do seu ponto de vista assim, era só áudio de 8, 10 minutos. Pronto. Ela chegava uma vez por semana, fazia um áudio de onde estivesse. Era uma premissa nossa, ela não queria gravar vídeo, ela queria que fosse fácil, porque ela viajava muito, tinha que ser simples e tal, a gente fazia dessa forma. Mas ela impactou 1 milhão de pessoas com um assunto que era importante ser falado naquele momento, principalmente que a gente começou no dia 20 de março de 2020, início da pandemia. Então, assim, era um podcast necessário para aquele momento. E que bom que ela falou, naquele momento, daquela forma. Só que qual que era o trabalho que tinha? Não tinha um trabalho técnico, como a gente está vendo aqui, câmeras e tudo mais. Mas tinha um trabalho de que podcast tem que ter recorrência. Então, toda segunda-feira, 6 horas da manhã, estava o podcast no ar. Não tinha falha. E tanto não tinha falha, e essa coisa da comunidade é muito doida, né? Porque, às vezes, o Spotify ele fica fora do ar. Na hora de você colocar um podcast. Aí teve esse dia que deu esse problema numa segunda-feira e tal. Quando deu 6h30 da manhã, tinha
ela estava lotada de direct. Cadê o podcast? Cadê o podcast? Cadê o podcast? Lotada. E aí ela teve que colocar um post no feed. Gente, tivemos um problema de manutenção da plataforma. Tarará. Mas isso mostra o impacto. Era difícil? Era. Mas tem um impacto. Né? Então, eu acho que é isso que é importante, que vocês estão fazendo muito bem. Que é pensar o impacto, trazer essa verdade do mercado que é sensível. Sim. Né? Muito legal. Muito legal. E eu gostei dessa pergunta porque eu nunca tinha feito essa pergunta. Por que que a gente fez o podcast? Eu achei que colocou a gente para pensar e talvez para a gente fazer melhores podcasts, porque isso realmente coloca a gente numa linha do tempo do que a gente precisa, do que a gente quer fazer. Que muitas vezes a gente não tem essa reflexão. Faz tudo um pouco no automático, né? Ah, eu tenho que ir para a clínica. Né? Eu sou a fazedora. Dependendo de como eu tô fazendo. Se não tá bom, mas tá feito. E que é maravilhoso. Tem que fazer também. Que tem gente como que pensa, só pensa e não faz, né? Porque aí você fazendo também, foi o que eu falei com ele nos primeiros podcasts. A gente tem que fazer. Sim. A gente tem que fazer. Porque se a gente não fizer, a gente nunca vai fazer. Então, a gente fazendo mais ou menos, meia boca, esquecendo a frase no princípio, errando 50 vezes, enrolando a língua, né? Precisando de uma fono, mas estamos fazendo. Colocando um S, às vezes é a mais, a menos. Tempo... Mas assim, vamos falar a verdade. Ninguém conversa um bate-papo sem... Podcast é vida real. Tropeçar, podcast é vida real, né? Exatamente. Exatamente. E as duas coisas, né, Renata? Assim, ninguém conversa sem ser vida real e ninguém faz tudo num roteiro que não seja verdadeiro, que é o que foi bom pra gente. Porque a gente consegue conversar e levar. Mesmo porque a gente não tem, a gente tem um tema. Sim, mas a gente fala daquilo que a gente acredita e do que a gente sabe. Porque senão não saía nada. Põe a gente pra falar, sei lá, da rebimboca da parafuseta. A gente não sabe, não vai sair. Mas o que a gente já tem... A gente tem conhecimento, trabalha com isso o dia todo, vê isso o tempo todo, né? Ricardo, então, as doenças, tudo que tem, vê. Então, a gente acaba... E é isso que as pessoas querem ouvir também. Elas querem ouvir... Não é falso, não é decorado. Acessibilizar esse conteúdo que está no seu dia a dia, que está no seu dia a dia. É isso que elas querem ouvir. De forma leve. De forma leve, porque elas não querem um conteúdo... técnico, denso, maçante, que vai dar dor de cabeça na hora de ouvir. Não. Como é que é o dia a dia? O que acontece? Né? Então, é isso que elas querem ouvir. Ai, eu amo o podcast. Muito bem. Aí, excelente. Espero que vocês gostem também. Sim, com certeza. A minha frase do final. Quase 2 anos fazendo podcast. Pois assim, toda semana. Então, muito bom. Final do ano, a gente tem que cantar parabéns. Tem. Final do ano dá 2 anos já de podcasts semanais. Muito bom. Bom, eu adorei conversar com vocês. Foi ótimo, foi excelente. Gostei de verdade, do coração. Obrigado pelo desafio, Marcos. Não, é isso. A gente tem que se provocar. Isso, sempre. E para pensar, né? A gente pensar, às vezes, no que a gente não está pensando. Né? Exatamente, é isso aí. Muito obrigada, eu tenho certeza, né? Que todo mundo aqui gostou, mas eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo podcast.